vai ser apenas um versículo, né? Vai ser uma pregação em Romanos, capítulo 12 e o versículo 12. E nós vamos falar apenas desse versículo. Já está até aqui, ó. Então, se você não tem a Bíblia, está aqui, ó. Diz assim o versículo 12. Vou usar essa versão aqui, ó. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. São 3 conselhos. Vamos ler juntos? Vamos ler em voz alta? Vamos usar essa versão aqui, amém? Vamos lá. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ficou bom? Vamos de novo? Vamos lá? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém. Senhor, fale conosco nesta manhã. Esta é a palavra, e eu creio que nesta manhã o Senhor tem algo muito especial, Senhor, para falar conosco. Venha nos abençoar, meu Pai, venha nos instruir através dessa palavra de hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir Jesus? Glórias a Deus. Amém. São 3 conselhos. 3 conselhos que, se você seguir, eu tenho certeza que a tua vida muda. Quem precisa de uma mudança na vida, diga amém. Amém. Fica muito atento, porque vai ser uma palavra bem rápida, mas Deus vai falar com você. Amém. Quem escreveu essa palavra? Quem falou isso? De quem é essa palavra? O apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele foi o maior autor do Novo Testamento. São 13 cartas que ele escreve. Paulo fala de muitos assuntos que são fundamentais para a nossa vida, para a nossa caminhada com Deus. De todos os autores da Bíblia, mais teológico, sem dúvida, é Paulo. Todos os textos da Bíblia, eles são de suma importância. Mas eu costumo dizer que as cartas de Paulo é um caminho necessário que todo cristão deve percorrer. Não tem como dizer que é cristão sem nunca ter lido as cartas do apóstolo Paulo. Do meu ponto de vista, você deve ler toda a Bíblia, pelo menos uma vez na vida. Tenta fazer isso. Você pode ler mais de uma, amém, melhor ainda. Mas os textos de Paulo é fundamental que você leia, não só leia, procure entender, porque às vezes leia e não entende. Tem que ler e procurar entender. Essa carta que ele escreve aos Romanos, ela tem um contexto muito interessante. Ela é diferente das outras. Porque, primeiro, as outras cartas que Paulo escreveu, como por exemplo Coríntios, como por exemplo Gálatas, que eu vou explicar amanhã, e por aí vai, Tessalonicenses, Efésios, Filipenses, Colossenses, essas outras cartas, Paulo teve uma experiência com aquele público, com aquele povo. Ele fundou a igreja, e a partir daí ele instrui a igreja. Algumas dessas cartas ele escreve para corrigir problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Então deu uma aula aqui sobre Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele corrige vários aspectos que eram problemas pontuais da igreja de Coríntios. E eu até explicava na aula que existem alguns textos que parecem machistas, mas na verdade não é que é machista, eram problemas que Paulo estava passando ou tendo com aquela determinada igreja. Essa carta aqui aos Romanos, ela é diferente, porque primeiro, Paulo não fundou a igreja de Roma. Paulo não tinha sido o fundador daquela igreja. Aquela igreja tinha sido fundada
certamente por pessoas que participaram daquela festa do Pentecostes, Atos capítulo de número 2, quando o Espírito Santo desce sobre aquele povo, e eram pessoas que estavam de diversas partes. É provável que quem começa a igreja de Roma eram pessoas que receberam o Espírito Santo ali, naquele cenáculo, e quando eles regressaram para Roma, eles iniciaram o trabalho que tinha em Roma. Paulo então escreve para uma igreja que ele não tinha vivência. Por isso que ele não trata de problemas pontuais da igreja de Romanos, porque Paulo na verdade não conhecia aqueles irmãos que estavam reunidos em Roma. Só que Roma era um lugar que era importante para Paulo, porque na concepção aqui, na cabeça de Paulo, ele precisava chegar na Espanha. E para ele chegar na Espanha, ele precisava passar por Roma. E ele queria que Roma fosse uma base para ele. Porque na cabeça de Paulo, o fim do mundo era a Espanha. Ele não sabia que existia outro continente para cá. Então para ele, se ele chegasse na Espanha, ele tinha chegado no fim do mundo. Olha a mentalidade de Paulo. Então ele precisava passar por Roma. Ele queria passar e ter um caminho, um lugar, uma base para que ele pudesse estabelecer até chegar na Espanha. Essa carta ela tem características diferentes, porque primeiro, vou ser bem rápido, é a carta mais teológica de Paulo. Ele trata de assuntos que são fundamentais e de forma sistemática. Ele é muito minucioso para escrever acerca dessas questões teológicas. 2. Paulo aqui ele faz uma espécie de pergunta e resposta. Ele mesmo pergunta, ele mesmo coloca a resposta, para que as pessoas, para que o público pudesse entender do que ele tratava. 3. Paulo usa muito o Antigo Testamento para fundamentar as suas ideias acerca da graça, acerca de Cristo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Em quarto lugar, Paulo fala sobre justiça de Deus. Se tem um texto, se tem um livro na Bíblia que fala acerca da justiça de Deus, é Romanos. Então em Romanos ele vai trazer toda a noção do que significa a justiça de Deus, que é um assunto extremamente importante. Porque hoje em dia nós ouvimos falar muito sobre o amor de Deus. Deus é amor, quem concorda, diga amém. Amém. Deus é amor, claro que é amor, mas Deus é justiça. A gente ouve muito pouco falar isso. Em quinto lugar, Paulo mostra a distinção do Adão para Jesus. E ele vai dizer que o pecado entra por um homem, mas a redenção também entrou por um homem. Se tudo foi perdido por causa do Adão, tudo foi restaurado por causa de Cristo. Então se você ler os primeiros capítulos, capítulo 1, 2, 3, por exemplo, você vai ver que não tem saída para o homem. O homem está afundado no pecado. Mas se você ler em diante, você vai ver que Jesus veio para nos dar salvação eterna, e para resgatar o homem da condição de pecador e dar ao homem uma nova vida. Você está aqui hoje porque você recebeu uma nova vida em Cristo. Pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Aleluias. Aleluias. Em sexto lugar, ele fala da ação do Espírito Santo na vida do crente, na vida daquele que está na presença de Deus. E em sétimo e último lugar, Paulo faz uma distinção entre judeus e gentios, entre judeus e os cristãos, dizendo que os judeus rejeitaram a Cristo, e pelo fato de eles rejeitarem a Cristo, a salvação veio para toda a humanidade. Então são esses assuntos, de forma bem simples aqui, que Paulo trabalha nessa carta. E se é difícil entender Romanos, porque eu sempre digo que Romanos é talvez o texto mais difícil da Bíblia, se é difícil compreender toda essa dinâmica teológica, os últimos textos de Paulo, os últimos capítulos de Romanos, eles são simples. Em Romanos 12, ele fala ele dá conselhos, e são conselhos que ele apresenta aqui de conselhos, são conselhos fundamentais. Essa pregação de hoje, ela vai servir para todos nós que estamos aqui, todos que estão assistindo. Se você ouvir essa pregação daqui a 10 anos, ela vai servir do mesmo jeito.
Eu posso guardar as minhas anotações e daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos pregar a mesma coisa e vai servir do mesmo jeito. Quem entendeu, diga amém. Quais são os 3 conselhos? Primeiro, está aqui, ó, primeira parte do versículo: alegrai-vos na esperança. Repita comigo: alegrai-vos na esperança. Esse é o primeiro conselho que Paulo deu para aquele povo. Paulo está falando com um público, com pessoas, com uma audiência que estava vivendo pressão, que estava vivendo, é importante a gente ressaltar esses aspectos, que estava vivendo um contexto de perseguição. Os cristãos da época de Paulo era uma igreja que crescia, era uma igreja, conforme diz lá em Atos, que a cada dia se acrescentavam novas pessoas, mas era uma igreja perseguida, porque era uma igreja que ia na contramão das ideias do império. Um cristão genuíno, um cristão de verdade, não estou dizendo um cristão Nutella, meia boca, como você queira chamar, o verdadeiro, ele vai na contramão do sistema. Basta você pensar no teu ambiente de trabalho, basta você pensar no seu ambiente familiar, até na sua convivência de amigos, como nós divergimos das pessoas que são do mundo, como nós pensamos diferente, como nós dedicamos a nossa vida, como nós gastamos a nossa vida, já foi falado isso, né? Como nós gastamos a nossa vida diferente de um ímpio. Nós estamos, de certa forma, na contramão de tudo. E Paulo está falando para pessoas que estavam vivendo na contramão. Ele está falando para pessoas que estavam vivendo dentro de um contexto de perseguição. E é difícil você viver esse contexto. É tenso viver nesse contexto. É cansativo viver nesse contexto. É cansativo você buscar ter uma vida íntegra na presença de Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo totalmente o contrário daquilo que é normal lá fora. Aleluia! É normal. Glória. É normal fazer isso. É normal aceitar isso. É normal ter essa prática. Eu ouvi isso semana passada. Quando eu recebi uma proposta, eu contei aqui na igreja, recebi uma proposta, o rapaz falou: pastor, mas isso é normal. Eu falei: normal para quem? Normal para quem? Isso é normal para quem? Porque não é certo, não é honesto. Então não é normal não. Se nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, isso não é normal. E Paulo, quando ele vai falar nesse primeiro conselho, ele fala: se alegre, tenha alegria na tua esperança. Daí vem logo uma pergunta: mas qual esperança que Paulo está dizendo? Porque é uma pergunta que nós devemos fazer aqui, para Paulo. Qual que é a esperança que Paulo está falando? Quando Paulo fala esperança, qual é a esperança? Pergunta para o seu irmão: você tem alguma esperança? Qual que é a esperança que você tem? Pastor, mudou o nosso presidente, né? E a minha esperança é que melhore. Pastor, agora é o seguinte: o dólar está, sei lá, acho que está R$5. A minha esperança, qual que é a tua esperança? Paulo, quando fala da esperança que ele tinha, e nela nós devemos nos alegrar, aqui não está muito claro, né? Mas se você pega a Bíblia e vai lá em Colossenses, no capítulo 1, lá no versículo 27, Paulo explica qual é a esperança. E quando ele fala de esperança, ele está falando de vida eterna. Aleluia! A melhora que Paulo aguardava, a expectativa, né, que Paulo aguardava, o que ele via como o seu maior sonho, e nisso ele mantinha a sua esperança, e a sua alegria não era na possível melhora de vida, não era na ideia do pobre ficar rico, não era da ideia do solteiro casar, não era da ideia da mulher que era estéril ter filhos,
A esperança que Paulo falava e deixava muito claro era esperança que, independente daquilo que nós vivemos aqui, nessa realidade, a nossa esperança é que um dia nós nos encontraremos com Cristo, moraremos com Ele, e mais do que isso, teremos uma vida eterna na presença do Senhor. Essa é a esperança do cristão. Não é que amanhã eu vou ser mais rico do que hoje. A nossa esperança tem que ser que no dia que nós fecharmos os olhos aqui na terra, nós acordaremos lá na glória, na presença de Jesus, e viveremos com Ele eternamente. Aleluia! Essa é a esperança. Essa é a esperança. Então eu me alegro com essa certeza. Quem entendeu, diga amém. Eu estou feliz hoje. Por que eu estou feliz? Porque eu sei que eu tenho a minha salvação em Cristo. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu estou feliz. Por que você está feliz, Paulo? Por que você está alegre? Porque eu sei que se eu morrer agora, a minha esperança é que eu vou me encontrar com Cristo. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Primeiro conselho é esse: se alegre, não pelas expectativas das coisas daqui, porque tudo isso é momentâneo, mas se alegre na certeza que se você morrer, você vai se encontrar com o Senhor na glória. Primeiro conselho foi esse, muito espiritual. Quem entendeu, diga amém. Amém. Segundo conselho, difícil. Ele fala assim: sedes pacientes na tribulação. Fala para o seu irmão do lado: sede paciente, na tribulação. E você sabe, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra paciente, quando você vai lá no sentido original do texto, ela tem uma explicação muito interessante. A noção de paciente significa ficar ao invés de fugir. Repita comigo: ficar ao invés de fugir. Quando Paulo falou ser paciente na tribulação, ele falou o seguinte: fica ao invés de fugir. Porque quando nós estamos passando por tribulações, o que é uma tribulação? É um evento, é uma situação adversa que nós somos acometidos. E tribulação geralmente acontece sem informar. Ela surge, parece igual tempestade. O dia está lindo, está aberto, de repente fecha o tempo que é aquela tempestade. Tribulação é isso. E Paulo falou: quando vier a tribulação na vida, ao invés de você fugir, permaneça aí. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Seja resistente. E uma das coisas que a igreja deve ensinar, que os pastores devem ensinar, é exatamente isso: ensinar as pessoas a serem resistentes nas suas tribulações. Porque todos nós que estamos aqui, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Todos nós, do pastor ao último lá na porta, todos passamos por tribulações. Tem momentos na nossa vida que está mais tranquilo. Existem momentos na nossa vida que está legal, não está ruim. Tem luta do dia a dia, mas você está trabalhando. Tem luta do dia a dia, mas você não está desempregado, você não está doente, tem ninguém na tua casa doente, então está tranquilo. Você vai e volta tranquilo, você tem alimento para tua casa, suas contas estão em dia. Às vezes acontece um negocinho ali, outro aqui, mas está tudo aí, está tudo indo. Mas todos nós temos tribulações. Todos nós um dia teremos que enterrar alguém. Todos nós um dia teremos que passar por um procedimento médico, ou alguém da nossa família vai ter que passar por um procedimento. Todos nós. Essa semana meu pai vai passar por um procedimento. Todos nós passamos por isso. Então percebe que tribulação não é opcional. E por mais que você seja uma pessoa honesta,
uma pessoa certa com as suas coisas, uma pessoa correta, você vai passar por tribulação em algum momento. Em algum momento também na nossa vida, nós teremos vontade de fugir. Já aconteceu com você? Querer ir embora de casa? Não precisa levantar a mão não, talvez. A pessoa está do teu lado. Tem gente que está assim, aí, pastor, sabe mesmo, hein? Pastor, tá ligado? Fugir de casa, fugir do trabalho, fugir de alguma situação na vida. Quem está entendendo, diga amém. Fugir de um relacionamento. Eu não estou dizendo de um relacionamento tóxico, estou dizendo de um relacionamento que talvez está passando por uma tribulação. E Paulo falou: ao invés de você fugir, persevere. Fica aí onde você está. Está difícil, Aleluia, mas Deus. insista. Aleluia. E sabe por que Paulo deu esse conselho? Para a gente ser pacientes. Porque Paulo sabe. Quando Paulo fala sobre luta, eu acho lindo. Quando Paulo fala de luta, sabe o que ele fala? Que a nossa leve e momentânea tribulação. Sabe qual é a informação que Paulo está nos dando? Que quando nós estamos em Deus, a luta pesada, ela se torna leve, porque Deus, Ele nos ajuda. Amém, queridos? E quando Ele fala que a luta é momentânea, Ele está dizendo que todo o processo de tribulação na nossa vida, ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Talvez você esteja lá no seu limite, mas não se preocupe, o Senhor está contigo, Ele vai te ajudar. Essa luta vai passar. Persevere, o Senhor está no teu barco. Quantos podem aplaudir e exaltar o nome de Deus? Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor mais forte. Aleluia! É leve e momentânea. Isso que é bom a gente conhecer o que Paulo fala. E quando ele fala de esperança, ele fala da vida eterna. Posso ver amém, queridos? Amém. E quando ele fala de tribulação, quando ele cita essa palavra tribulação em outros lugares, ele fala isso, que é leve, é momentânea. Então a gente pensa, mas eu não vou sair dessa. Você vai sair dessa em nome de Jesus. Vamos profetizar isso. Escolhe alguém perto de você e diga para essa pessoa: você vai sair dessa. Fala assim para ele: você vai sair dessa situação. Aleluia. Por isso, olhe para cá, queridos. Tira esse pensamento de fugir, tira esse pensamento de se esconder, de fazer que nem Jonas fez, de fugir para outro lugar. Para com isso, permaneça firme. Essa luta vai passar. Pastor, vai estar difícil. Já passa e você vai contar a tua vitória, a tua bênção. Ao invés de desistir, ao invés de jogar tudo para cima, você vai lutar, você vai perseverar e você vai testemunhar a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus, pode ser mais forte. Aleluia. Alegrai-nos na esperança. 2. Paciência na tribulação. Tenha paciência. Posso ver amém, queridos? Pastor, estou ansioso, quero tudo para agora. Paciência. No momento de tribulação, principalmente. Terceiro conselho, olhe para cá. Terceiro conselho que Paulo deu: perseverai na oração. Persevere em oração. Não é perseverar no sentido de teimosia. Não é teimosia, porque às vezes a gente acaba confundindo com perseverança e insistir em coisas que Deus já falou: isso daí não é para você, tem uma coisa melhor para você. E a gente está insistindo. Quem entendeu, diga amém. Não é isso. Não é você ser teimoso ou teimosa, porque existem ciclos na nossa vida que fecham e Deus abre um outro. Não é isso. Quando Paulo fala de perseverar em oração, ele está falando de uma vida contínua na presença de Deus, sendo fiel a Deus, orando, clamando a Deus, nos seus momentos mais adversos.
que parece que o nosso nível de oração ele oscila de acordo com aquilo que nós estamos vendo. E é difícil você permanecer em oração constante, sempre. E uma das parábolas de Jesus sempre contava parábolas. O que eram as parábolas? Jesus lidava com muitos camponeses, pessoas do campo, pessoas daquela realidade bem simples. A maioria das pessoas eram até analfabetas. Então, para explicar para eles coisas mais difíceis, ele contava parábolas, igual você conta para um filho. Igual quando você vai ensinar para um filho: olha, eu tenho tantas laranjas, se você comer tantas laranjas, você está dando exemplos mais simples. E uma vez Jesus quis falar sobre esse tema aqui, perseverar em oração. Ele falou assim: eu vou contar uma coisa para vocês sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, nunca desfalecer. E geralmente Jesus contava a moral da história no final da história. Foi a única vez que Jesus fez o contrário. Ele contou a moral e explicou uma história. Ele falou: vou contar para vocês o porquê que você não deve desanimar, você deve permanecer em oração. Ele conta a parábola que é conhecida como a parábola do juiz iníquo. Ele fala que uma mulher, todos os dias, ela batia na porta do juiz. Ela dizia: faça justiça por mim. Uma mulher viúva, necessitada. E Jesus falou que aquele juiz, por muito tempo, ele falou: não vou fazer justiça por você. E no final, aquele juiz se rende. Ele fala: não temo a Deus, nem aos homens, mas pela insistência dessa mulher, eu lhe farei justiça. E acaba. E Jesus completa com uma pergunta: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Posso ouvir um amém, queridos? Sabe qual é o problema da oração? É que parece que nós sentimos motivação para orar quando as coisas estão favoráveis. Nós sentimos motivação para orar. Esse aqui é o último conselho, presta atenção. Nós sentimos motivação para orar quando parece que nós oramos e acontece algo, e tem um sinal, e uma porta começa a se abrir, e de repente você começa a ver as coisas se agitando. Parece que nós sentimos mais motivação para orar. Só que quando a Bíblia incentiva o crente a orar, a perseverar em oração, ele está dizendo que nós vamos passar por momentos, que nós vamos orar por pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Nós vamos orar por pessoas, e aparentemente parece que nada está mudando. O pessoal continua com aquele coração de pedra, aquele coração duro, aquele coração que não quer saber de Deus. E Deus está dizendo para alguém: continue orando por essa pessoa. O processo de conversão, quem vai fazer vai ser Deus. Aleluia. É a tua oração que vai tocar lá. Deus vai fazer que aquilo que o Espírito Santo toca no coração dessa pessoa. Quando a Bíblia fala de perseverar em oração, às vezes nós estamos orando por projetos nossos, mas nós estamos orando: pastor, eu estou orando um mês e parece que nada mudou. Eu estou orando há 2 meses, eu estou orando há 1 ano e parece que nada está mudando. Continue orando. Se Deus não mandou você parar de orar, então continue orando. Persevere em oração, permaneça com seus joelhos no chão, porque a tua resposta, a resposta de Deus para a tua vida, ela está chegando em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus. Aleluia. Não deixe de orar. Ah, mas eu não me conformo. Não deixe de orar. Persevere em oração, porque tem resposta de Deus chegando para a tua vida. Não sei se está difícil, não sei se você está vendo tudo o contrário, mas continue em oração, porque a bênção de Deus, ela vai te alcançar em nome de Jesus. Tem resposta. Levanta a sua mão para o céu como profeta. Eu quero determinar uma palavra profética sobre a tua vida. Tem respostas de Deus chegando para você em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus e exaltar ao Senhor por isso. Aplauda o Senhor, aleluia. Persevere na oração. Só isso, pastor? Só isso? Isso é tudo.
Oração fala de relacionamento com Deus. Como que está teu nível de oração?